Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte pessoal, a gente vai falar hoje sobre a Bundesliga e sobre o atual momento. Porque pela primeira vez em muito tempo temos um novo líder na Bundesliga, né? Se a gente vinha falando sobre o confronto entre Union Berlin e Bayern de Munique, de fato esse confronto havia, a gente passa a encontrar também agora o confronto com a presença do Borussia Dortmund, tá? Esse vídeo estava programado, pessoal. Eu geralmente faço não roteiro dos vídeos, mas a temática de cada um deles com geralmente uma semana de antecedência, tá? Então, assim, eu pensei em falar sobre a questão da Bundesliga justamente há uma semana atrás, quando o Dortmund e Bayern de Munique estavam basicamente empatados ali em ponto, né? Uma diferença muito pequena em pontos. E aí me deparei com esse cenário dessa rodada da Bundesliga que foi surpreendente, né? Quem acompanha os nossos shorts viu que a aposta era o Dortmund vencer, e de fato venceu, mas também que a aposta era que a equipe do Bayern de Munique fosse a vencedora em cima do Leverkusen, mas não, isso aconteceu 2-1 para a equipe do Leverkusen, tá? E aí o que temos agora nessa competição? Qual é o cenário que a gente vai ter nessa competição? Temos o seguinte cenário que eu acho importante a gente colocar. A gente tem, eu estou olhando um pouco para baixo aqui por causa do celular que está com a informação, tá? Temos o Dortmund em primeiro, com 53 pontos. Também temos o Bayern de Munique 52 e Union Berlin 48, o Freiburg 46 e fechando ali o top 5, o RB Leipzig com 45 pontos, tá? Esse é o top 5 da Bundesliga. Qual é o grande cenário, qual é o grande problema que a gente vai ver nos números e que vão corroborar com o que a gente vai ver também na tabela, tá? O Bayern de Munique, se a gente for analisar Bayern e Borussia nesse momento, e vocês vão ver isso nos shorts ao longo dessa semana, esse cenário que a gente vai colocar, o Dortmund é o principal mandante da competição, tá? Dortmund e Bayern têm os mesmos 67 pontos aqui na nossa avaliação de 0 a 100, tá? E o Bayern de Munique é o melhor visitante, tendo 60 pontos dentro da competição, tá? Para você ter uma ideia, o Dortmund seria o terceiro melhor visitante com 52, tá? Então, assim, temos esse cenário. Nesse cenário, se a gente for olhar um confronto direto entre os dois, né? O Dortmund leva vantagem como mandante, né, comparando com o Bayern de Munique visitante. Seja na conversão de gols, também ele leva uma vantagem direta nessa conversão de passe, apesar de pouca vantagem, mas principalmente na realização dos gols, tá? Quando a gente vai colocar o Bayern de Munique como mandante e o Dortmund como visitante, a gente tem uma diferença muito grande entre eles, né? 67 a 52. E aí você tem o Bayern de Munique ganhando basicamente todos os confrontos, tirando recuperação, que seria natural, né? O Dortmund passa menos com a posse, tem mais ação de defesa e também intervenção do goleiro na defesa. Então, assim, Iago, o seu número não está valendo de nada, porque basicamente o que ele demonstra? Ele demonstra que o Bayern de Munique é igual no cenário de mandante, né? Mandante com mandante, e pior o Dortmund como visitante do que o Bayern de Munique. Ou seja, era para que o Bayern de Munique ganhasse do Dortmund, estivesse muito à frente do Dortmund na tabela de classificação. E aí isso abre um precedente para a gente discutir algumas coisas relacionadas diretamente ao canal, né? E aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso a partir do site do WhoScore, tá? Então vamos lá para o site do WhoScore, vocês já estão vendo a tela aí comigo. A gente vai trocar uma ideia e eu vou dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Acho que agora ficou melhor aqui para vocês, né? Então, é o seguinte, se a gente for olhar a tabela, é aquilo que a gente falou, 53 pontos, a 52, a 48, a 46 e assim por diante. Vamos olhar, e aí é importante dizer, quando a gente faz a análise das equipes, a gente leva em consideração como critério central, por isso que a gente coloca sempre a perspectiva do saldo de gols, o saldo de gols. Então o que a gente quer acertar é o saldo, né? O que a gente busca ir acertando é o saldo. Quando a gente vai observar o saldo do Bayern de Munique, a gente está falando de uma equipe que tem um saldo 45
contra um saldo 24 da equipe do Dortmund. Ou seja, o saldo do Bayern de Munique é muito maior do que o saldo do Dortmund. Tá? E a gente, se a gente for olhar como mandante, há um equilíbrio, 28 a 24. Ou seja, o Bayern de Munique não é dos melhores mandantes nesse sentido, ou seja, ele obtém ponto e saldo, mas numa mesma linha que o Dortmund, é bem equilibrado. E a gente vê, aí sim, 17 a 0. Ou seja, eu tenho uma diferença muito grande jogando fora de casa para essa equipe. Nesse cenário que a gente está construindo, é importante dizer o seguinte: quando a gente tenta predizer, ou quando a gente tenta explicar o gol, né, e a gente tenta fazer isso, né, o saldo de gols, a gente tenta fazer esse processo, é inevitável que a gente vá acabar tendo um cenário, né, que não replique diretamente a tabela. Eu sei que vai parecer frustrante, mas acompanhe a linha de raciocínio que vai dar certo. Quando eu falo que não replica diretamente a tabela, é justamente por isso. Quando você pega a média das equipes, ela tem dentro dela um conjunto onde eu faço 3, 4 a 0, depois eu perco de 1 a 0, depois eu empato, e eu vou variando. O Bayern de Munique, dentro da Bundesliga, tá? Deixo bem claro, os dados são diferentes entre Bundesliga e Champions, que vocês acompanharam no canal. Dentro da Bundesliga, ele tende a ter essa dificuldade de ser constante. Ele é muito alto em alguns jogos e oscila muito buscando ou tendo alguns empates a mais, que é o que diferencia na tabela. Então você vai ver um Bayern de Munique perdendo pouco, mas empatando mais do que devia. Então assim, quando ganha, ganha bem, ganha com muitos gols por, mas tem alguns empates a mais, né? Então quando a gente olha de novo a tabela da Bundesliga, né, a gente vai perceber um Bayern de Munique com 7 empates. Então você tem 15 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Perde pouquíssimo, mas quando ganha, ganha muito bem, mas há muito empate. O Dortmund, né, para a gente ter um ponto de comparação, o Dortmund tem 17 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. Então esse Dortmund ele pode vencer de 1 a 0, mas vence. O Bayern de Munique vence muito bem, mas empata muito. Tá? Olhando para o futuro, o que eu imagino que possa acontecer? Eu acredito que o Bayern de Munique é o grande favorito ainda. Tá? Isso aqui imagino que seja a pergunta que esteja passando na cabeça de vocês agora. O Bayern de Munique tende a ser o grande favorito. O único detalhe que a gente tem que levar em consideração é justamente essa oscilação, principalmente numa época, numa temporada que vem afunilando. Ou seja, o Bayern de Munique tem 2 confrontos diretos contra o Manchester City, que é um confronto complicado, que é um confronto basicamente entre as melhores, ou pelo menos entre as 4 melhores da equipe, as 2 devem estar no meio. E isso talvez tire ou o foco ou até mesmo exija do elenco do Bayern de Munique algo a mais. O Dortmund já saiu dessa competição, especificamente, e isso tende a dar um pouco mais descanso para a equipe a longo prazo. De maneira geral, acho mais provável o Bayern de Munique nesses últimos 9 jogos que vão acontecer, mas é necessário a gente entender o cenário da temporada. Tá? Então, fica esse alerta de que temos uma competição em aberto sim na Alemanha, que é raro nas últimas temporadas, mas principalmente que esse Bayern de Munique, que produz muito, por vezes oscila em momentos que em tese era de controle do próprio Bayern. Então, olhando ainda os dados, né, você vê um Bayern de Munique, por exemplo, que teve 4 empates em casa como mandante, né, e 3 empates como visitante. Então, assim, 4 jogos em casa que você empata é muita coisa. E isso vai atrapalhando e atrapalhando bastante essa equipe. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado da análise desse vídeo. Gostou? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu!